Chegou a loja Sine Qua Non, onde você encontrará os produtos de todos os nossos canais e filmes. Site seguro, compra por boleto, Pix ou cartão de crédito, parcelado em até 12 vezes e entrega para todo o Brasil com frete incluso. Além de nossas estampas e impressões, também fazemos produtos personalizados. Basta que envie sua arte por WhatsApp e digite o código Sine Qua Non. Estampas únicas, com qualidade única e com um preço único. O que está esperando? Mostre que você tem bom gosto e sabe se diferenciar. Sine Qua Non, te fazendo feliz, até mesmo quando você não estiver conectado. Amados sobrinhos do tio mais simpático do YouTube, hoje o Índio News vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente sabe que nós estamos com uma situação climática no Brasil muito complicada. Nós tivemos agora essa tragédia em Minas Gerais, no Capitólio. Nós estamos tendo agora Minas Gerais debaixo d'água, pessoas morrendo, desabrigadas, como a gente teve no sul da Bahia, né? E fora outras questões que acontecem. Ou é muita água, ou é muito calor, ou é seca. E a gente sabe que faltam projetos. Falta algum parlamentar de fato estar trabalhando na sua função de deputado e fazer o que tem que ser feito, né? A gente tem essas emendas parlamentares absurdas. Agora teve um aumento do fundão eleitoral, sendo que não se justifica, porque a mídia eleitoral hoje para se concorrer é muito mais barata do que era antigamente, principalmente no que se refere às redes sociais, que é onde tudo está funcionando. O horário da TV é gratuito, não tem mais aquela coisa de impressão de santinho, então nada justifica um aumento de fundão eleitoral. Mas se aumentou, né? Mais de 5 bilhões de reais, a inflação subindo, todos nós naquela situação do dia a dia, preocupados com as contas, preocupados de como a gente vai comprar o gás, preocupados de como a gente vai pagar a conta de luz, preocupados de como vai se comer. Até porque se aumenta a exportação para outros países e não se faz uma reserva interna de consumo e a gente tem que pagar aqui um preço absurdo porque o produto está sendo vendido para o exterior. Então está de mal a pior. Se falava tanto que o Brasil poderia virar uma Venezuela e nós estamos andando no mesmo caminho. A Venezuela é um país que é riquíssimo em petróleo e o povo passa fome. E por aí vai, né? Mas aí, eu até separei aqui e vou botar na tela para vocês enquanto eu estiver falando, né? Eu estou falando dos parlamentares. Aqui no Rio Grande do Sul, em especial, e esse parlamentar aqui eu posso falar porque eu conheço a carreira, conheço a trajetória, conheço a história e o conheci pessoalmente. Fico triste dele tomar essa postura e se tornar essa pessoa que ele se tornou, ou se revelar esta pessoa. De repente ele sempre foi essa pessoa e hoje eu começo a pensar que sempre foi, porque eu, como cineasta, como artista independente, muitas vezes ele me deu espaço no programa independente dele de mídia aqui no Rio Grande do Sul. Não que isso tenha me trazido algum retorno, mas abriu as portas, né? Eu não posso falar do cara sem dizer toda a história. Então, quando alguém da minha produção que trabalhava comigo num curta-metragem, num curso, alguma coisa, entrava em contato com ele, o Rangel tá fazendo um trabalho, ele, poxa, pede para ele vir aqui no estúdio. Eu ia lá, ao vivo, ou às vezes gravado, e falava e ele divulgava. Quando ele foi candidato a primeira vez a deputado federal, eu votei nele, porque eu não era candidato. Ele não foi eleito. Nessa última eleição, eu fui candidato a deputado federal, então eu não votei nele. Eu votei em mim, né? E eu, quando vi que ele foi eleito, eu falei, poxa, legal, né? O cara, de repente, vai fazer a diferença. Só que ele tem tomado uma postura tão triste, e eu vou dá-lo agora como exemplo, porque eu sei que ele não é o único do Rio Grande do Sul que faz isso. E eu sei que ele não é o único do Brasil, e a gente tem muitos no Brasil fazendo isso, também aí no seu estado. Então eu vou começar aqui agora, para vocês ficarem antenados. Até porque isso aqui não é burrice, isso aqui que ele está fazendo, ele não está fazendo por inocência, ele não está fazendo por desinformação dele, isso tem método. Isso aqui
é bem pensado, isso é didático, entendeu? E isso convence algumas pessoas como não deveria convencer, ou às vezes não convence, mas fortalece a má intenção de muita gente. Então vamos lá, o primeiro print dele, ó. Pergunto ao presidente da Anvisa, Barra Torres, deixa eu chegar aqui pro cantinho para poder ficar aqui na frente para vocês. Pera aí, agora vai ficar aqui bonitinho aqui, ó. Pergunta ao presidente da Anvisa, Barra Torres, como ele explica exigir passaporte vacinal se quem é portador continua transmitindo e recebendo o vírus. A lógica da exigência. Isso não é uma acusação de corrupção. É bom deixar claro. E tagou Anvisa Oficial. Gente, o que aparenta ser algo inocente, na verdade, está completamente capcioso e é malicioso. Porque aqui, ó, isso aqui, na verdade, não é uma pergunta, é uma ilação. E quando ele fala assim, a pergunta é, ó, por que exigir passaporte vacinal se quem é portador continua transmitindo e recebendo o vírus? A lógica da exigência, já que muita gente vai dizer, é verdade, não faz sentido. Poxa, não faz sentido exigir passaporte vacinal se quem está vacinado pode pegar e pode transmitir. Então eu não preciso me vacinar e não pode exigir passaporte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em primeiro lugar, a vacina ela é para diminuir a chance de óbito, a chance de internação e os sintomas graves. Não é assim, estou vacinado, não vou pegar. Primeiro lugar. Segundo lugar, se vacinado, isso já pode acontecer, de você poder ser contaminado e poder transmitir, não vacinado, além de você ir a óbito e ter sintomas muito graves, podendo ser hospitalizado, você faz com que novas cepas sejam criadas. Então a exigência, qual a lógica da exigência do passaporte vacinal, como muitos países já estão fazendo isso, se vocês não sabem, em Quebec, quem não apresentar passaporte vacinal não pode mais comprar nenhuma bebida alcoólica e nem maconha, porque lá a maconha é legalizada. Sabe o que aconteceu? Aumentou em 400% o número de vacinados. Em Quebec. Aqui no Brasil tinha que fazer isso. Quer tomar tua cervejinha, quer comprar teu cigarro? Cadê o passaporte da vacina? Então a lógica da exigência é exatamente essa. É muito simples. Mas aí ele joga essa pergunta assim, inocente, que não é uma acusação de nada, e que muita gente cai nessa falácia, porque isso aqui tem método, isso aqui é muito mal intencionado. Vamos a outra pergunta aqui dele aqui, ó, que ele não para por aí não. Ao invés dele estar fazendo projetos, ao invés dele estar batalhando por leis, ao invés dele estar exigindo trabalho do presidente da República, cumprindo o papel de parlamentar, ele fica na rede social lacrando e ostentando uma bolha para tentar a reeleição para deputado. Aí muita gente vai dizer, mas você ganhou poucos votos, você está fazendo isso para detonar o cara. Eu não vou me candidatar a deputado esse ano. Tá bom? Eu estou falando isso aqui no meu exercício de cidadania e você deveria estar fazendo o mesmo na sua região e com seu deputado. Outra aqui, ó. Enquanto o ser humano, que teve agora recentemente, né? Houve um coração de porco mudado geneticamente e foi transplantado o primeiro coração de porco num ser humano. Se isso realmente der certo, para a medicina e a ciência vai ser um avanço devido à carência que a gente tem de doadores de órgãos, né? Aí ele escreveu aqui, isso aqui então foi genial, ó. Enquanto um ser humano recebeu coração de porco, parece que muitos jornalistas marrons receberam o cérebro de porcos. O Bibo Nunes é um cara de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, chamada Cruz Alta. E ele começou apresentando, sabe esses caras que ficam ali em carro de som, fazendo comercial de liquidificador na loja, né, que fica em porta de loja, no microfone, foi assim que ele começou. Ralando muito, e vindo para a capital, Porto Alegre, ele conseguiu, aos poucos, entrar numa rádio, começou a apresentar alguns shows de algumas bandas locais, e com muita luta, muita ralação, ele conseguiu juntar uma grana e começou a comprar espaço para ter um programa próprio. Mesmo não sendo dono de uma boa dicção, ele sempre foi uma pessoa muito simpática e sempre fez muita firula. E ele conseguiu conquistar alguns patrocinadores e um pequeno público. E assim ele se manteve como produtor independente de programas
em TVs fechadas. A NET de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ela vendia num canal chamado Canal 20, que eu produzi muito para esse canal, devo ao meu início como produtor no Rio Grande do Sul esse canal, ela vendia horário. Então você pagava um horário e botava o teu programa no ar. Como se fosse hoje o YouTube. Você grava teu vídeo e bota o vídeo no ar. A diferença é que a NET cobrava por isso e o YouTube não te cobra. E se você monetizar o canal, você ainda pode receber. Então assim, você pagava R$1.000 por mês e tinha 4 horas no ar. Ou seja, você botava 1 hora de programa por semana. Assim que o Bibo começou e muitos outros. Tá? Então eu entendo esse ressentimento que ele tenha da imprensa, dos jornalistas. Jornalista esse que ele nunca conseguiu ser. Ele nunca conseguiu ser reconhecido e contratado por uma emissora. Tinha que ralar, tinha que mentir no ar, muitas vezes. O telefone da produtora estava tocando, ele dizia que o programa estava ao vivo e era a gente ligando para anunciar no programa dele. Eu presenciei isso. Quantas vezes eu estive ali sentado na bancada do programa dele, eu vi ele mentir no ar. Então eu entendo que o Bibo tem este ressentimento de nunca ter chegado aos pés de um William Bonner, de um Boechat, de um Reinaldo Azevedo, de um Vila, de nunca ter conseguido ser contratado por qualquer emissora. Então eu entendo esse ressentimento que ele tem com os jornalistas. Mas não é justo ele fazer isso aqui. Ele é um deputado federal. Então ele fizesse uma lei a favor dos jornalistas independentes. Então ele fizesse um projeto de lei em prol dos profissionais da comunicação, ao invés de fazer isso aqui. Mas não, ele está na internet, ao invés de estar trabalhando, eu vou usar muito essa palavra ao invés, porque exatamente é infelizmente o que acontece. Ao invés de estar trabalhando para o que ele é pago e foi eleito. Outra, não existe a menor dúvida que a Rede Globo contribui para a degradação da família e que faz um jornalismo totalmente parcial, sempre criticando o governo Jair Messias Bolsonaro. Porque não recebe mais bilhões em mídia. Até cego de costas enxerga isso. Em primeiro lugar, é uma falta de respeito com os portadores de necessidades especiais que possuem deficiência visual. Né? Eu acho, não é querer apelar para o politicamente correto, mas é triste alguém em pleno século XXI, depois de tantas conquistas, depois de a gente entender tanta coisa, usar expressões do tipo mais perdido de que cego em tiroteio. É horrível isso. É uma coisa triste se usar o exemplo de alguém que possui uma necessidade especial para exemplificar tal coisa. É triste isso. Mas o nosso deputado do Rio Grande do Sul se utiliza disso. Em primeiro lugar, a Rede Globo, né, ela não contribui para a degradação da família. A Rede Globo apresenta novelas, e que essas novelas mostram o que acontece na realidade. Ah, mas a Rede Globo mostrou um beijo gay. Gente, gay existe, gay se beija. Mas a Rede Globo mostrou na novela um marido que trai a esposa. Gente, maridos traem a esposa, muitos, há séculos. Então a Rede Globo não inventou a traição, a Rede Globo não inventou o beijo gay, a Rede Globo não inventou o assaltante, a Rede Globo não inventou o político corrupto. A Rede Globo mostra nas suas novelas o que acontece na vida real. Assiste quem quer. Para isso você tem uma coisa chamada controle remoto. Tá aqui. Você muda de canal. Assiste quem quer. As novelas, os filmes, eles são apenas realizados em cima de coisas que acontecem. Simples. A não ser que o filme seja um filme de ficção científica, viagem no tempo, clonagem, né? Coisas que ainda não existem. Mas um filme e uma novela, a dramaturgia, contam histórias. E as histórias são baseadas no que acontece no dia a dia. Você não vê num filme alguém transar com um abacaxi e nascer uma laranja. Porque isso não existe. Você vê num filme, a não ser que seja um filme completamente louco de ficção científica. Né? O que você vê num filme e numa novela são relações interpessoais humanas.
e que Nelson Rodrigues e muitos outros autores, Machado de Assis, já tratava. Então, Machado de Assis é a degradação da sociedade brasileira, porque em Dom Casmurro ele já tratava de adultério, né? Tem que ser muito ignorante para replicar isso daqui. Então, ele não é ignorante, ele faz isso de propósito. Mas por que acusar a Globo da degradação da família e dizer que ela critica o governo? Em primeiro lugar, se a Globo falasse alguma mentira em alguma notícia em relação ao governo, no dia seguinte ela já estaria sem a concessão, respondendo a algum processo gravíssimo. Até agora eu não vi o governo conseguir mover um processo contra a Globo, porque todas as notícias que a Globo mostra são fatos. Ah, mas é tendencioso. Se você está encontrando alguma tendência da notícia, não assista. Vai para as emissoras que puxam o saco do governo. Tem a Record, tem Jovem Pan, tem SBT, tem até a própria Bandeirantes que faz isso. Agora, se você enxerga a notícia da Globo, abre a tua geladeira e vê que é verdade. Olha para o teu marcador de combustível do teu carro e vê que é verdade. Olha para a escola do seu filho que você não está conseguindo pagar, é verdade? Então a Globo ela não está sendo tendenciosa. Ela, infelizmente, está mostrando as notícias como está acontecendo no dia a dia. Haja visto o valor dos aluguéis. Quem vive de aluguel, paga aluguel, sabe como está difícil pagar. E quem está com imóvel vazio, sem conseguir alugar, sabe também como é que está difícil. Eu te pergunto, a Globo é tendenciosa? Você chega no supermercado, uma carne daquela que você pagava R$ 12 o quilo, está custando mais de 50. É por causa da Rede Globo? Pô, fala sério, né? Vamos para outra dele aqui, ó. Essa tá ótima. 44 mortes por Covid no Brasil neste domingo, segundo o CONAS. Isso é queda do número de mortos. Queiram os urubus de plantão ou não. Arautos do pânico inconformados. Gente, isso não é burrice. Isso não é burrice. Isso é má intenção. Isso é falta de honestidade. Porque, em primeiro lugar, as 44 mortes por Covid, a gente sabe que está completamente difícil de acreditar nisso, porque até agora o Ministério da Saúde não conseguiu regularizar a plataforma. Então está tendo defasagem de vacinação, das informações dos dados de vacinação, né, dos mortos, internações e etc. Já começa por aí. Em segundo lugar, vamos supor que isso aqui seja verdade, fato. Morreram 44 pessoas. 44 famílias estão sofrendo. Não poderia ter morrido um. E não é arautos do pânico inconformados. As pessoas ficam alarmistas para que esses 44 não virem 4.400. Simplesmente por isso. Mas é capcioso. Esta mensagem de otimismo, na verdade, mascara algo muito pior, que é a realidade. Outra! Meu engajamento na rede social é muito exponencial, graças ao seu compartilhamento e apoio. Isso aqui é uma verdade. Infelizmente, graças às pessoas que compartilham, dão like nisso, comentam esse tipo de coisa, compactuam com isso que ele fala, o engajamento aumenta. Fora também que eles usam bots, né? Todo mundo sabe que tem os robôs, o impulsionamento automático, né? Essa aqui então foi maravilhosa. Eu, como profissional de comunicação, fico imaginando como se sentem colegas que têm que falar obrigatoriamente contra Jair Messias Bolsonaro, sempre. Não existe imparcialidade. Atacar sempre, para um profissional de verdade, é constrangedor. Pior é a empresa exigir essa atitude. Em primeiro lugar, os profissionais de imprensa e de comunicação são atacados até fisicamente, por militantes do governo Bolsonaro. Isso todo mundo já viu, todo mundo sabe. Então nenhum jornalista precisa ser obrigado a criticar, porque ele sabe, ele sente na pele a falta de respeito do governo Bolsonaro. Até mesmo quando um jornalista faz uma pergunta para o presidente e é ofendido a mãe, a sexualidade dele, a aparência física dele, e quando ele não recebe umas porradas. Então nenhum jornalista precisa ser obrigado por órgão nenhum, com empresa nenhuma de telecomunicação ou de jornalismo impresso ou eletrônico, ele é obrigado a ter que falar mal ou criticar Jair Messias Bolsonaro. Ele simplesmente fala a verdade.
E você, como profissional de imprensa, de comunicação, né, que não deixa de ser, como eu também sou, sabe muito bem a tua mágoa de não ser, de fato, um profissional de comunicação, né? Fake news que o STF quer saltar um ano no calendário. Para quem acredita em mamadeira erótica, para quem acredita que a Terra é plana e acredita que vacina mata, não duvido que acreditassem de uma sandice dessa, né? É fake news que o STF quer saltar um ano no calendário, porque 2022 beneficia Bolsonaro 22. O calendário romano não aceita interferência do STF. Não espalhe fake news. É o seu deputado. Eu não vou nem comentar, né, cara? Eu preciso comentar essa. Olha aqui, ó. Qualquer veículo de comunicação sério demitiria imediatamente esse pironauta Zé de Abreu, depois de desejar publicamente a morte do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O empregado reflete o patrão. Demissão já, para tentar manter alguma credibilidade. Isso é inconcebível. Bibo, se decide. Se decide se a Globo não presta por causa das novelas. Se decide se a Globo não presta pelo jornalismo ao qual você nunca foi contratado e critica os fatos que acontecem no Brasil. E se decide se a Globo não presta porque não manda embora o Zé de Abreu. O Zé de Abreu tem uma postura que eu muitas vezes já critiquei e não concordo. Eu acho que o Zé de Abreu muitas vezes ele se perde. E é uma pena. Porque como ator, e eu posso falar isso como colega e profissional, é um dos melhores atores que eu já vi em cena. O Zé de Abreu, ele é um excelente ator. É uma pena que ele, nas suas redes sociais, na sua vida particular, que ele torna pública, ele tome determinadas atitude execrável até como cuspir na cara de uma pessoa, né? Sendo que tem algumas pessoas que eu já encontrei no meio da rua e já me disseram algumas coisas que se eu pudesse eu não cuspiria, eu defecaria na cara delas. Tem umas que chegam aqui nos comentários do vídeo que não merecem um cuspe, porque são pessoas que deixam de ser pessoas pelas coisas que elas dizem. E o Zé de Abreu, infelizmente, ele não manteve o seu espírito Dalai Lama, ele não elevou a sua alma à santidade e acabou cuspindo na cara de quem estava atacando ele. Não deveria ter feito isso. Principalmente fazer isso para ser filmado, né? Mas o que tem a ver o Zé de Abreu desejar ou deixar de desejar algo na rede social dele, sendo que o nosso próprio presidente da República deixou bem claro que queria que a ex-presidente Dilma morresse de um câncer ou do coração, né? Não é cristão, não é ético alguém desejar a morte de alguém ou festejar a morte de alguém. Não é bonito isso. Mas isso não tem nada a ver com o trabalho dele como profissional. A Globo tem que mandá-lo embora se ele, como empregado da Globo, não exercer a função dele como empregado. Mas, para o seu discurso, para atacar a Rede Globo, para tirar a credibilidade da emissora quando ela denuncia as falcatruas do governo, você coloca isso em relação ao Zé de Abreu, né? Essa aqui tá ótima, ó. Atendendo muitos pedidos, lanço na próxima semana o curso Dicção, Oratória e Desinibição. Para você perder o medo de falar em público, o sucesso profissional é diretamente proporcional à sua comunicação. Comece bem o ano. Eu não sei, Bibo, se você já está pensando que vai estar desempregado, acredito, né? Até porque se você é um cara que tem compromisso pelo menos com a realidade quando sai da rede social, você sabe que pelo menos Bolsonaro não é reeleito. Você como deputado, fazendo esse tipo de discurso, de repente tu ainda consiga. Oratória e desinibição, você realmente está de parabéns. Você sempre foi um cara que soube, mesmo mentindo, usar muito bem as palavras. Desinibido, com certeza, porque você não tem o mínimo de vergonha em fazer o tipo de coisa que você faz. Agora, a dicção, basta te ouvir que nós sabemos que não é o seu forte, infelizmente. Jair Bolsonaro convocou a população. Todo mundo sabe que foi combinado um panelaço para detonar com Bolsonaro no discurso dele de Ano Novo. Olha o que ele coloca na rede. Cara, é demais isso, Bibo. Cara, tu te supera. Ó, Jair Bolsonaro convocou a população a fazer panelaço a favor de seu governo. Panelaço a favor do governo.
durante o seu pronunciamento de final de ano. Apoie Bolsonaro batendo com patriotismo em sua panela. Urubus de plantão batendo a cabeça. Rapaz, as pessoas estão batendo panela porque a panela está vazia. E eu nunca ouvi falar em panelaço a favor. É o absurdo, a prova de como se mascara a verdade. E se você não quer isso mais no teu país, no nosso, no meu, no do copatriota, vamos começar a filtrar, vamos começar a abrir os olhos para esse tipo de deputado, porque é Bolsonaro aqui, é Carla Bolsonaro aqui, é Bibo Nunes aqui no Rio Grande do Sul, é Carla Zambelli em São Paulo e muitos outros em outros lugares. Fica atento. Você, como cidadão, fiscaliza. O cara não tem que estar mentindo em rede social para bolha louca, para ver se ele tem votos suficientes para continuar lá mamando às nossas custas. Ainda mais com um fundo eleitoral de mais de 5 bilhões. O cara tem que estar trabalhando, tá bom? E você sabe, eu sei que você sabe. No fundo, você sabe, esse mouse não está me ajudando. Você sabe que a mim tu encontras. Bela tchau.